Tudo bem, pessoal? Nós estamos aqui de volta depois de todas as comemorações. Eu queria pedir para vocês que vocês já deixem o seu like, compartilhem para que a gente consiga evangelizar mais pessoas. Para quem está chegando agora, existem vários outros vídeos, né? É, que você pode estar acessando no meu canal. É legal você começar a assistir desde o começo. Tem gente que está desde o começo comigo, né? Desde o primeiro vídeo, porque é uma linha cronológica. Tudo acontece cronologicamente, tá? Nós começamos desde lá antes da concepção de Nossa Senhora. E hoje eu vou relatar a morte dos avós de Jesus, que Joaquim e Ana, como que eles morreram, tá? Então, se você quer entender a história completa do Evangelho, começa lá no comecinho, é, e vamos que vamos. Desde já agradeço, muito obrigada. Capítulo 9. A morte de Joaquim e de Ana foi suave depois de uma vida de sábia fidelidade a Deus nas provações. Jesus diz: como um rápido crepúsculo de inverno, no qual o vento forte com neve acumula nuvens pelo céu, assim a vida dos meus avós conheceu rapidamente o chegar da noite, depois que o sol deles se deteve, brilhando na sagrada cortina do templo. Mas foi dito: a sabedoria inspira vida aos seus filhos, toma sob a sua proteção os que a procuram. Quem ama a sabedoria, ama a vida, e quem fica vigilante para adquiri-la, haverá de gozar sua paz. Quem a possui, terá como herança a vida. Quem a serve, obedecerá ao santo, sendo muito amado por Deus. Se crer nela, a terá por herança, confirmada pelos seus descendentes, porque ela o acompanha nas provações. Antes de tudo, o escolhe, depois enviará sobre ele todos os temores, medos e provações, atormentando-o com o açoite de sua disciplina, para prová-lo em seus pensamentos e adquirir confiança nele. Depois lhe dará estabilidade, voltando a ele por um caminho reto, e o fará contente. Ela lhe descobrirá os seus segredos, porá nele tesouros de ciência e de inteligência que se manifestarão em obras de justiça. Sim, tudo isso foi dito. Os livros sapienciais são aplicáveis a todos os homens que neles encontram um espelho para o seu comportamento e sua guia. Mas felizes aqueles que podem ser identificados entre os amantes espirituais da sabedoria. Eu me fiz rodear de sábios, isso é Jesus falando, tá? Eu me fiz rodear de sábios, que foram meus parentes mortais. Ana, Joaquim, José, Zacarias e ainda mais Isabel e depois o Batista. Acaso não são eles verdadeiros sábios? Não falo de minha mãe, na qual a sabedoria fez sua morada. Da juventude até o túmulo, a sabedoria tinha inspirado uma vida agradável a Deus aos meus avós, protegendo-os do perigo de pecar como uma tenda que protege da fúria dos elementos. O santo temor de Deus é base para a planta da sabedoria, a qual lança todos os seus ramos até atingir no seu vértice o amor tranquilo na sua paz, o amor pacífico na sua segurança, o amor seguro na sua fidelidade, o amor fiel na sua intensidade, enfim, o amor total, generoso e ativo dos santos. Quem ama a sabedoria ama a vida e terá a vida como herança, diz o Eclesiástico. Isto está ligado à minha palavra. Aquele que perder a vida por amor de mim, salvá-la-á. Porque não se trata da pobre vida desta terra, e sim da vida eterna. Não se trata das alegrias de um momento, mas das alegrias imortais. Foi neste sentido que Joaquim e Ana amaram a sabedoria, e ela esteve com eles nas provações. Quantas provações! Vós, que por não serdes completamente maus, desejariam não ter nunca que chorar e sofrer. Imaginem estes justos quantas dessas provações tiveram, embora merecessem ter Maria por filha.
A perseguição política que os expulsou da terra de Davi, empobrecendo-os grandemente. A tristeza de ver reduzir-se a nada os anos que iam passando sem que uma flor lhe dissesse: eu serei a vossa continuação. E depois, o receio de tê-la conseguido já na idade em que não tinham nenhuma certeza de chegarem a vê-la mulher. Além disso, o dever que teriam de cumprir de afastá-la de seus corações para colocarem sobre o altar de Deus. Ainda mais, tiveram que viver num silêncio bem mais pesado. Depois de estarem já habituados com o arrulhar de sua pombinha, com o rumor de seus passinhos, os sorrisos e beijos de sua filhinha, ficaram agora esperando apenas por entre recordações a hora de Deus. E muitas outras coisas, doenças, calamidades do tempo, prepotência dos poderosos, quantos duros golpes assestados contra o frágil castelo de sua modesta propriedade. E ainda não basta. O sofrimento da filha que está longe deles, que vai ficar sozinha e pobre, apesar de todos os cuidados e sacrifícios, não tendo mais do que as sobras dos bens paternos. Como irá esta filha encontrar essas sobras se ficarem por muitos anos sem serem cultivadas e mobilizadas à sua espera? Temores, medo, provações e tentações. E fidelidade, fidelidade, fidelidade sempre a Deus. E a tentação mais forte, que não se lhes negasse o conforto de terem sua filha junto a eles quando já estivessem bem idosos. Mas os filhos são de Deus antes de serem dos pais. E cada filho pode dizer isto que eu disse à minha mãe: não sabes que eu devo tratar dos interesses do Pai do céu? E cada mãe, cada pai deve aprender o que fazer olhando Maria e José no templo, ou Ana e Joaquim na sua casa de Nazaré, cada vez mais despojada e mais triste, embora possua algo que não diminui nunca, crescendo sempre mais, a santidade de 2 corações, a santidade de um casamento. O que resta a Joaquim já enfermo e o que resta a sua sofredora esposa nas longas e silenciosas tardes de velhos a caminho da morte? Os vestidinhos, as primeiras sandalinhas, os pobres brinquedos de sua pequenina, que agora está longe deles e sempre as lembranças. E com as lembranças, uma paz que lhes nasce no coração quando cada um pode dizer: estou sofrendo, mas cumpri o meu dever de amor para com Deus. Estamos, pois, diante de uma alegria sobre-humana que brilha como a luz celestial desconhecida aos filhos do mundo e que não perde o brilho ao cair como pálpebra pesada sobre 2 olhos moribundos, mas que na sua última hora resplende ainda mais, evidenciando verdades ocultas durante toda a vida, fechadas como borboletas em seus casulos, que só davam sinal de sua presença por movimentos suaves, enquanto que agora podem abrir suas asas douradas, mostrando as palavras que as adornam. A luz de suas vidas vai se apagando no conhecimento de um futuro feliz para eles e para sua estirpe, com um louvor ao nome do Senhor sobre os lábios. Assim foi a morte dos meus avós, justamente pela santa vida que tiveram. Por sua santidade, eles mereceram ser os primeiros guardiães da amada de Deus, e somente quando um sol maior se mostrou no ocaso de suas vidas, eles entenderam claramente a graça que Deus lhes havia concedido. Por sua santidade, Ana não passou pelos sofrimentos da mulher que dá à luz, mas sim pelo êxtase de quem trazia consigo aquela que é a sem culpa. E para os 2 não houve aflições de agonia, mas uma languidez que foi se desvanecendo, assim como docemente vai se apagando uma estrela à medida que o sol vem surgindo com a aurora. Eles não tiveram o conforto de ter-me consigo, sabedoria encarnada como pôde José. No entanto, eu era a invisível presença que, inclinada sobre o travesseiro deles, fazendo-os adormecer em paz, na esperança do triunfo, lhes dizia sublimes palavras. Há quem diga: por que não tiveram que sofrer para gerar, nem para morrer, sendo eles também filhos de Adão? Eu respondo:
O Batista foi pré-santificado só por ter chegado perto de mim, quando estava no ventre de sua mãe, tendo sido ele também filho de Adão, concebido com o pecado original. Não teria recebido nenhuma graça a santa mãe daquela que não teve mancha preservada por Deus, por trazer o próprio Deus no seu espírito quase divino e no seu coração embrionário, sem nunca de Deus se separar, desde que foi pensada pelo Pai, concebida num ventre, tornando a possuir Deus plenamente no céu por uma eternidade gloriosa? E ainda respondo: a reta consciência dá uma morte serena, e as orações dos santos vos alcançam tal morte. Joaquim e Ana deixaram atrás de si uma vida inteira vivida numa consciência reta, que surge então como plácido panorama servindo-lhes de guia para o céu. Eles tinham a santa em oração pelos seus pais que estavam longe, diante do tabernáculo de Deus, pais colocados por ela em segundo lugar depois de Deus, que é o bem supremo, mas que eram amados, como a lei e o sentimento o exigiam, com um amor sobrenaturalmente perfeito. E assim terminamos o 9º capítulo.